Mundo Acadêmico. Eu sou a Cláudia Matoso e hoje trago um convidado muito especial. Aqui o nosso amigo, o engenheiro, podemos chamá-lo de engenheiro já? Bom, estamos quase. Estamos quase, né? Exatamente. Ângelo Monteiro, não é? Sim, sim. Ok. Quer apresentar só aos nossos seguidores, por favor? Ok. Mais uma vez, uma saudação a todos de acordo à hora do dia. Ângelo Monteiro, assim sou chamado, estudante finalista do 5º ano do curso de petróleo da Faculdade de Engenharia da Universidade de Agostinho Neto. Penso que não falta. Sou também o presidente da Associação de Estudantes da mesma faculdade. Ok. Uau, muito bom. Então o Ângelo está a fazer o 5º ano de curso mesmo? Engenharia de Petróleo. O curso de Engenharia de Petróleo. Conta-nos um pouco da sua trajetória desde o ensino médio até chegar à Faculdade de Engenharia. Ok. A minha trajetória não é tal conforme é uma história. A história é sempre longa, mas eu vou poder encurtar. No ensino médio, eu fiz o curso de Energia e Instalações Elétricas. Eu fui para este curso porque eu quis tanto fazer um curso ligado à área de engenharia. E na altura eu estava acompanhado com alguém, neste caso um responsável que foi indicado para me orientar como é que eu poderia, neste caso, fazer a formação. Então ele recomendou-me a engenharia, ou seja, curso de energia e instalações elétricas, porque eu havia manifestado a vontade de fazer um curso de engenharia de petróleos. E na altura eu poderia ser encaminhado para o SUMB e eu manifestei essa vontade tarde. Então tive que fazer o curso de energia e instalações elétricas porque disse que, como é tudo engenharia, no ensino superior poderia mudar sem nenhum problema. Então eu fiz este curso e também porque já alguma vez, quando pequeno, já despertou-me alguma curiosidade relativamente à eletricidade, porque na instituição onde eu fiz o ensino médio é o Politécnico do Sambizanga. Ok, tá em Luanda. Exatamente. Então eu fiz ali o ensino médio e lá tinha apenas 2 cursos, que eram frio e climatização, mas eu fui para a área de eletricidade. Só que no processo da formação eu fiquei completamente apegado a este curso e já nem pensava, ou seja, pensava, né, mas já estava entre fazer ou não fazer o curso de engenharia de petróleos. Okay. E tanto mais que eu fui aperfeiçoando e ganhei uma certa paixão pelo curso de eletricidade. Ok. Agora, quanto à área do superior, na altura eu terminei, isto foi em 2015, e ingressei ao ensino superior em 2016 e dali eu fui para testar para o curso. A primeira opção era a engenharia eletrotécnica e a segunda opção foi engenharia de petróleos. Que é a paixão antiga. Exato, que é a paixão antiga. E acho que foi mesmo só Deus também que quis que eu fizesse este curso de engenharia de petróleos. Também dá curso preparatório, né? Digamos, quais são as dificuldades que os estudantes apresentam? Os estudantes apresentam muitas dificuldades de base, principalmente na matemática, fazem confusão entre jogo de sinais e regra da soma. Por exemplo, adição de números com sinais contrários. Dizem que é jogo de sinais, enquanto deve aplicar a regra da soma. E quando alguém, por exemplo, reclama ou diz que limite é difícil, eu sempre falo que a dificuldade não está no limite, mas sim naquelas componentes básicas que o limite em si comporta. Porque o limite, para se entender o limite, o estudante deve conhecer produtos notáveis, deve conhecer como se faz uma fatorização, deve conhecer como se faz uma simplificação. Então, na ausência destes quesitos, ele vai achar que o limite é um bicho de 7 cabeças. Então, essas bases acabam por ser somadas, porque a dificuldade é algo que vai aparecendo de forma sequencial. Por exemplo,
na perda ou na perca de um recurso que pode ser sustentável para a compreensão de algo que vem posterior, acaba criando uma certa debilidade no aprendizado e assim dificultando todo o processo de formação. Aliás, é tipo quando se constrói uma casa, se Exato. a base não estiver bem estruturada, toda a casa fica comprometida, né? E vimos que o Ângelo não teve tantas dificuldades assim, porque teve uma base bem estruturada e, para além dessa base estruturada, foi atrás. Exato. Participou de 2 cursos preparatórios, participou de um curso também de matemática. Aliás, diz que para engenharia, matemática é base, não é? Exato. Se tu não sabes matemática, já tens problema em física, já tens problema em química e todas as outras cadeiras que são necessárias, não é? Acha que, de alguma forma, seria melhor no ensino superior que se implementasse o ano zero? Ano zero... Por causa dessas dificuldades que os alunos trazem, ou não é relevante? Bom, ou que propostas tem? O ano zero seria mais uma espécie, né, do aluno entrar, ter uma certa capacitação e tudo mais. Tudo só teria que ver com o tempo de formação, porque a formação dura por ali, em média, 5 anos. 5 anos. E com a implementação do ano zero, talvez poderia ser 6 anos. Então, eu acho que o melhor seria, não é, tanto os estudantes como também os encarregados pudessem criar, ou seja, pudessem incentivar os filhos a procurarem, ou os pais procurarem por um centro de explicação, uma ajuda, para poder colmatar algumas dificuldades. Por exemplo, eu dou aula em certos alunos, inclusive eles são da escola francesa. Uhum. E eles tiveram muitas dificuldades na matemática. Antes de começar a estudar comigo, eles tinham 8, 9 nas provas, mas depois eles começaram a ter as notas altas da sala, tipo 17, 18, e as notas que seguiam eram 12, 10, 11, e uma diferença grande. Então, sim, eu posso dizer que talvez não seja o professor, mas eu já estudei, por exemplo, com alunos que diziam que em grupo têm dificuldade de aprender. Aprendo melhor assim, quando está a me explicar e tudo mais. E já vejo alunos até que dizem, mas por que o meu professor esconde isso que você ensina? Pá, se calhar os professores ficam mais focados em alguma coisa. E as escolas também deviam criar ou seja, um núcleo, talvez um núcleo de ajuda que poderia subsidiar muito os estudantes ao longo da formação. Mas, então, esse fator ter que estudar numa escola e depois talvez ir para uma explicação, será que de alguma forma mostra que existe um trabalho muito grande que se deva fazer a nível da contratação dos próprios docentes? Ou também a forma como se explica, por exemplo, falou o Ângelo sobre alguns estudantes falarem de bater caso. Sim. Muitos estudantes dizem, não, aquele caso eu bati, mas onde é que eu posso aplicar o limite? Que é derivada, na verdade. Quando se está a ensinar isso em sala de aula, os professores mostram a aplicação, qual é o verdadeiro sentido disso, ou simplesmente é o bater caso e, até certa forma, os estudantes ficam meio que não percebem por que eu estou a dar isso, vou desistir, porque em outras realidades já é bem diferente. Sim. Não tem necessidade até de pagar uma outra explicação. Se ensina na escola é o suficiente, desde a base até o ensino superior. Acha que existe alguma falha na contratação ou nos próprios planos curriculares? Bom, falando do próprio plano curricular, tem havido muitas queixas já desde os anos anteriores, dizendo que a tal reforma, não é? Exato, então criou uma certa dificuldade no processo do ensino-aprendizado. E outro sim, talvez também a ver com os professores.
eu gosto sempre de lançar, neste caso, a bola para os dois lados. Claro. Tem a parte do professor, também tem a parte do aluno. Porque o aluno pode estar numa sala com o melhor professor e ainda assim não ter um bom aproveitamento. E aquele que está com um professor que ainda não ensinando bem, ele vai criando linhas alternativas para poder preencher o vazio que aquele professor traz. Então, vejo que há uma necessidade realmente de se fortificar o corpo docente, porque eu não acho que nos cursos técnicos devia-se criar uma barreira de estudantes ou licenciados nas áreas técnicas, tipo, criar-se uma barreira, porque implementou-se a agregação pedagógica, que é muito bom, mas aquelas tendências de querer, por exemplo, vedar o acesso de estudantes que saem de um curso como engenharia, lecionar uma cadeira como matemática, como física, penso que não poderia se vedar isto, porque são estudantes que foram muito bem preparados e capacitados. A única coisa que deve-se ter mesmo é primar pela qualidade, talvez melhorar a forma de avaliação dos professores, acompanhar o progresso, o desempenho deste professor, antes mesmo de entrar na sala de aula. E para os alunos também, porque o aluno deve ter motivos para assistir àquela aula. Porque eu vejo, existem alguns alunos que dizem, não gosto desse professor, este professor faz isso, faz aquilo, e acabam por odiar também a própria disciplina. E a própria disciplina. Exato. Só a título de exemplo, né, aqui a doutora Cláudia esteve a falar sobre a importância de mostrar praticamente o que é que isto é. Eu estive a fazer uma reflexão sobre função, eu estava a explicar função nos alunos que poderiam ingressar nos cursos de Direito. Eu disse que a matemática é o centro da lógica e vocês do curso que vão para o Direito precisam compreender a matemática. Não, mas a matemática não faz, porque existem coisas que na matemática é desnecessário. Perguntei tipo o quê? Eu lhes perguntei, será que função é desnecessário? Não, eu não vejo a aplicação da função. Disse, então, vamos considerar um f de x igual a uma coisa. Quem é o x? O x praticamente é tipo y igual a x, ou f de x igual a x. Se eu atribuir um valor a x, a função vai ter um comportamento. Isto significa o quê? Nós trabalhamos com o processo de ação e reação. Qual é o comportamento que a doutora Cláudia terá se eu, por acaso, me comportar desta forma? Significa, eu estou a atribuir um valor e eu vou esperar o comportamento, que é a reação desta pessoa. Então, isto é tudo uma função, num campo mais prático, mais simplificado. Então, os alunos começaram a compreender que realmente, e até disse, isso podemos aplicar até para os que vão estudar psicologia. Por exemplo, alguém está a se comportar de uma certa forma. Você, antes de cair por cima dele, procura saber quais são os fatores, os motivos que lhe fizeram agir assim. Então, é como se tivéssemos atribuídos quando for 2, qual é o comportamento? Quando for 3, quando for 0, qual é o comportamento? Então, nós estamos a fazer um estudo minucioso, porque ele ajuda realmente a fazer pesquisas, investigações, recolhas de dados e ensaios em laboratórios. Então, a matemática em si ela é uma ciência muito completa que nos ajuda a explorar a nossa mente. Então, os professores tinham que entrar muito mais no campo prático e mostrar realmente que a matemática não é simplesmente números fantasiosos, coisas assim, mas são coisas reais que se aplicam na vida. Olha, isso aqui faz-me lembrar uma vez quando eu estava a explicar uma função do segundo grau aos estudantes do ensino médio que não sabiam qual é a praticidade daquilo. Então eu decidi dar um exemplo com a comida. Tu tens muita fome. Eu dava o exemplo da função do segundo grau quando A é maior que Z. Então, desculpa, não pode ser igual a neste caso, né? Mas estou a dizer o lado maior que Z positivo. Então, eu disse ao estudante, esse é o gráfico da função do segundo grau. É uma parábola, exatamente. Se tu tens muita fome,
o que tu mais queres é comer. O que tu mais queres é comer. Então, quando tens fome, teu gráfico está aqui, com aquela ansiedade. A tua vontade é quê? Comer, 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 até chegar num ponto máximo que tu estás repleto. E por mais que tu insistires em comer, já não vai dar. Que é que o teu organismo vai dizer para. Então o que tu vai fazer agora? A tua vontade de comer vai diminuir até chegar ao eixo X. Então, eu usei uma função para aplicar a tua fome. Até podemos aplicar os desejos sexuais também, sabia? Sim. É, exatamente. Então, só aí é que houve aquele despertar dos próprios estudantes. Então, acho que quando a gente está a dar aula, tocar, né, em pontos que realmente interessam os nossos estudantes e eles verem, então, aquela lógica da coisa, né? Mas, então, que recado é que o Ângelo deixaria para os nossos queridos seguidores, nossos estudantes, nossos alunos que enfrentam várias dificuldades, não só de compreensão, mas as dificuldades pelas quais todos nós passamos. Às vezes temos dificuldades até de conseguir um dinheiro de táxi para ir para a própria universidade. Às vezes nem temos o suficiente para comer, mas temos que ir para a faculdade, não é? E uns têm a própria dificuldade também da compreensão, fruto daquilo que já acabou de explicar aqui na nossa conversa. Que conselho o Ângelo deixaria para os nossos seguidores? Bem, conselhos são vários, mas eu vou focar especificamente para estudantes. Se nós aceitamos o título de estudante, é porque somos pessoas que estão em constante busca de conhecimento. O estudante não é aquele que espera, por exemplo, o professor para aprender. Apesar que o professor tem a responsabilidade enorme de trazer o conhecimento, o conteúdo, depois o estudante criar formas de desenvolver e evoluir. O professor é como aquele que dá asas para voar, mas ele não vai te limitar se vais voar até ali ou vais chegar até onde. Então isto tem a ver com o próprio estudante na busca do próprio conhecimento. E conforme disse o Bruce Lee, ele usou um termo, be water, né? Okay. Seja como a água procura sempre o melhor, seja o canal de saída, o acesso, ele é fluida. Ele vai se conformar em função da geometria do recipiente ou reservatório. Então, nós temos que ser adaptável. Nada pode nos impedir de estudar e aprender. Ainda que o momento nos exigir, caminhar uma pequena ou curta distância a pé é um sacrifício que vale a pena, porque no final de tudo, quando nós estivermos formados, nós não saberemos, ou seja, o sacrifício de todo este processo, ninguém vai poder contar, a não ser tu mesmo que vais carregar toda a experiência para poder também incentivar os demais. E para estudar, criem mesmo um programa de estudo, procurem o melhor livro que achar que está à altura ou é meio compatível com aquilo que o professor ensina, porque na universidade nós aprendemos que mais do que saber, não é, o conhecimento, é necessário também conhecer a metodologia que o professor ensina, porque enquanto tivermos e formos estudantes, nós estaremos sujeitos também ao professor. Então, nós temos que saber aquilo que nós aprendemos e a forma de como o professor também ensina. Se nós conseguirmos estudar o professor e estudarmos também a melhor forma de como nós aprendemos, vai ser melhor. E cada um tem a sua forma de estudar. O melhor horário de estudo, eu não posso dizer que é a madrugada, não posso dizer que é às 12, não posso dizer que é às 18 horas. O horário que sente-se mais tranquilo, aquele é o seu melhor horário de estudar. Então, não vou prolongar muito, senão ficaria a falar muito. Foi realmente um prazer conhecer a sua história de vida, o seu percurso acadêmico e os esforços que faz para tornar o nosso ensino cada vez
melhor. Caríssimos, este aqui é o Ângelo Monteiro, presidente da Associação dos Estudantes da Faculdade de Engenharia, com quem vamos conversar bastante. Eu sou a professora Cláudia Madoso. Queiram dar um clique no nosso canal, um likezinho no nosso canal, subscrevam, porque estamos aqui para motivar. Tchauzinho.